Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Vibe Mundial, na companhia de Jean Louruço, cada vez mais bonito, mais magrinho, mais maravilhoso. Estou na companhia de Bruno. Bruno está aqui, veio do Rio de Janeiro, veio dar um abraço, veio com a esposa Kátia, com os 3 filhos, 5 horas e meia de viagem no Rio de Janeiro, veio ver a família da Kátia e veio para me dar um abraço também. Obrigada, viu, Bruno? Um beijo, nossa, muito feliz de ver você também. Somos amigos virtuais e agora reais. Estou na companhia do Vitor, meu filho, da Luísa, a esposa, e o Snow, que está quietinho. Dormiu? Está deitado agora? Então, e eu queria hoje começar falando, na verdade, os 2 últimos programas foram gravados, né? Eu fiz uma viagem internacional, fiquei alguns dias na Índia, um país incrível, com muito conhecimento, aprendi muita coisa. E eu acho que existe um antagonismo, né? Meu filho foi comigo também, mas valeu a pena. Cheguei repleta de conhecimento e esse conhecimento eu quero passar para vocês depois nos próximos programas. Mas hoje eu queria falar para você que gosta de astrologia, por exemplo, toda vez que você tiver no seu mapa um aspecto em Lua, na Lua, vai me dar indicativos de como é a tua relação com a mãe e como é a tua relação como é que é a tua relação no aspecto amoroso. Por exemplo, o que eu sou na minha parte afetiva, nos meus aspectos afetivos, eles se refletem basicamente na Lua. Aí você fala assim, Mônica, mas como é que eu encontro a Lua? Você pode, olha, tem 3 sites que eu recomendo. Um é o Personare, www.personare.com.br. O que eu utilizo, que é o www.horoscopo-astral.com, e o outro é o www.astro.com. Você vai lá, insere as suas informações, o seu dia, mês, ano, o horário que você nasceu, a cidade que você nasceu, e automaticamente o site ele vai te mostrar onde é que está a tua Lua, tá? Por exemplo, se você tem uma Lua em Áries, a sua mãe pode ser uma pessoa competitiva com você. Ela pode, se vocês forem mãe e filha muito jovens, pode haver competição, inclusive de namorado. Pode ter algum tipo de problema. Mas a Lua em Áries vai dar para vocês uma pessoa autêntica, impulsiva, obstinada, uma pessoa que vai gostar de esportes, do corpo, da academia. Às vezes pode ser um pouquinho ríspida, às vezes um pouquinho impositiva e só toma cuidado, que nem eu falei, a Lua em Áries pode distanciar um pouquinho com a sua relação afetiva à pessoa que você quer. Por exemplo, numa revolução de 2020, a minha cliente ou meu cliente tem uma Lua em Áries, ela pode se mostrar ríspida ou um pouco rígida. Por exemplo, tem um rapaz paquerando ela num shopping, a Lua em Áries. O certo não seria ela estar sorrindo para o rapaz? Não, ela pega e vira de costas para o rapaz. A Lua em Áries pode trazer esse tipo de problema. É através da Lua que eu tenho mais condições de dizer como é que fica o ano amoroso da minha cliente ou do meu cliente. Se você tem a Lua em Touro, você é uma pessoa caseira, família, será boa mãe ou bom pai, amigo responsável, um pouco conservador. Comidas e almoços no domingo serão praxe aí na sua vida. Namoro longo. Agora, tem um probleminha de risco de acomodação. Geralmente a minha cliente ou meu cliente que tem a Lua em Touro são pessoas que têm um pouco de preguiça de sair para namorar. Se não houver apresentação de amigos, fica um pouquinho complicado. A pessoa tende a ser um pouco mais tranquila. Na verdade, a Lua em Touro também promove, são os melhores cônjuges, agora podem se acomodar na solteirice e um pouquinho de preguiça em sair. Se você tem a Lua em Gêmeos, você é muito conversadora ou conversador. Você adora leitura, você gosta de se informar de tudo. E o namorado, tem que ter um grau de intelectualidade como você. A Lua em Gêmeos pode fazer até que você tenha 2 namoradas ou 2 namorados. E, na verdade, acabando ou não, vocês todos serão grandes amigos. A mãe foi uma mãe amiga, uma mãe que conversou e uma mãe que deve ter viajado com você ou instigou a vontade de viajar. Se você tem a Lua em Câncer, você teve uma mãe protetora e você também será uma pessoa protetora. Geralmente, a pessoa que tem aspecto em Lua em Câncer, também ela é muito reservada para namorar. Ela pode ser um pouco medrosa ou medroso. Às vezes também pode indicar a vontade de ficar em casa e se sentir-se mais protegido.
Pode ser que existe alguma dificuldade em se soltar para os relacionamentos, mas dá certo, e dando certo, serão bons pais. Mas sempre fica aquela pontinha de lembrança. E se eu tivesse ficado com meu primeiro namorado, será que ia dar certo? Acontece com a lua em Câncer. Se você tem a lua em Leão, você pode ter uma mãe difícil, você pode ter tido uma mãe difícil, um pouco impositiva, pode ter sido uma mãe palpiteira que ficou tentando se intrometer na tua vida e sempre ela quer que você faça tudo do jeito dela. A lua em Leão me passa uma organização e geralmente os homens têm medo das mulheres com a lua em Leão, porque as mulheres com lua em Leão são mulheres que gostam de comandar, elas gostam do luxo, do dinheiro, então só tomem cuidado em ser muito gastonas e gastar mais do que tem. Se você tem aí a lua em Virgem, a mãe pode ter sido também a provedora, deve ter pago a faculdade, supriu tudo para você. Mas ela tem dificuldade em ser aquela mãe que abraça, que beija. O que é ser virgem? É uma pessoa que não recebeu toque. Então, se você tem a lua em Virgem, você pode ter tido uma mãe que não soube te abraçar, não soube te beijar. É aquela lua em Virgem, aquela pessoa que adora passar álcool gel nas mãos. Então, é um pouco exagerada, um pouco crítica, pode vir também a criticar o seu namorado, e você é uma pessoa que busca muito perfeição. Se você tem a lua em Libra, você tem um aspecto bastante equilibrado, elegante, suave, refinado. Existem aí as vibrações para o aspecto cultural. Você também deve ser uma pessoa muito simpática. A lua em Libra é um bom aspecto afetivo e você deve ter tido uma mãe super legal. Se você tem a lua em Escorpião como eu, ai, 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 sua mãe deve ter sido muito difícil. A lua em Escorpião é a bruxinha, aquela que detecta no milímetro do olhar do namorado ou do marido alguma coisa que pode acontecer. Sua mãe pode ter sido difícil, possessiva, briguenta ou rancorosa. Geralmente, até para você se curar dessa mãe difícil, você pode querer estudar espiritualidade, espiritismo, terapias, psicologia. A lua em Escorpião é a bruxinha, é aquela que vai encontrar o pelo em ovo. Fascinante, geralmente existe uma atração muito forte junto à sexualidade e pode ocorrer de você se apaixonar mais pelo aspecto sexual do parceiro ou da parceira e tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber distinguir. E toma cuidado com espíritos vingativos e muito orgulho. Se você tem a lua em Sagitário, você teve uma mãe amiga, inclusive... você teve uma mãe amiga, mas aquela mãe que também não tem um semancol, você está querendo sair com seu namorado, sua mãe pega a bolsa para querer sair junto. Então, a lua em Sagitário é a mãe amiga, mas precisa tomar um pouquinho de cuidado para não ter intromissão. Pode gerar as possibilidades de namorados no exterior. Você provavelmente tem um espírito alegre, solto, otimista e um riso solto, né? O Sagitário é famoso por gargalhar. Lembra do Silvio Santos, no começo da carreira dele, ele sempre com aquela arcada dentária bem aberta? Isso é muito típico de pessoas que têm lua em Sagitário, ou Sagitário no solar, ou Sagitário no ascendente. E também a lua em Sagitário tem a predisposição de não querer se prender a ninguém. Nós temos a lua em Capricórnio. Você é uma pessoa discreta, elegante, bem precavida, inclusive financeiramente. O amor com a lua em Capricórnio pode demorar um pouquinho. Primeiro a profissão, depois o amor. Também pode ser, em síntese, uma mãe que tem uma dificuldade em ter sido carinhosa, tá bom? Um pouquinho distante, um pouquinho difícil. Foi uma mãe provedora, mas uma mãe um pouquinho fria. Se você tem a lua em Aquário, eu estava até conversando com a Luísa, minha nora, né? Se você ver alguns memes de signos, o aquário sempre aparece com uma pedrinha de gelo. Então, o aquário tem uma expectativa da pessoa se afastar um pouquinho. Eu tenho um ascendente em aquário. Eu sou bem aberta com todo mundo, mas eu gosto de ficar no meu canto em casa, faço os meus atendimentos lá de mapa. Não, até que eu sou bem flexível não sou tão... O aquário pode dar sinais que a pessoa está tão bem com ela mesma que ela não precisa de ninguém. Então, mais a lua em Aquário também dá a ideia que você vai gostar de sistemas relacionados à espiritualidade. Pessoa culta, pessoa inteligente, pode ter uma dificuldade em encontrar parceiros tão inteligentes quanto ela. Então, aliás, a minha nora tem a lua em Aquário, encontrou um parceiro inteligente à tua altura, né? Vocês estão ouvindo aí o latido do Snow, né? E também gosta de ficar sozinho com a lua em Aquário. Filho, você tem lua onde? Peixes.
A lua em peixes, como é que é a tua mãe? Peixes espiritual. Entendeu? Então, a lua me dá a ideia de como é que é a sua mãe, que sou eu, por coincidência, então a lua em peixes. A mãe vai demonstrar aí, ou você vai ter aí questões relacionadas à espiritualidade, gostar de anjos, astrologia, é uma mãe que faz orações, é o namorado romântico, aquele que sonha em encontrar a alma gêmea e ser muito feliz. Bruno, você não sabe onde é a tua lua? Não. Depois eu vou ver, eu te falo. Eu vou ver, vou dar uma olhada no teu mapa e vou ver. Bom, isso assim, é muito bacana quando você conhece os aspectos da astrologia. Por exemplo, se eu faço a revolução e a pessoa tem uma lua em virgem, é improvável que ela conheça um parceiro no ano que eu estou fazendo o mapa. Então, uma lua em touro, ela pode ficar um pouco acomodada querendo ficar em casa. Uma lua em peixes, eu sei que a pessoa é bem romantizada. E por aí vai. É mais como curiosidade para vocês conhecerem sobre a lua, tá bom? Pessoal, eu inclusive eu estava fora e quando eu cheguei eu fiquei surpresa porque nas previsões que eu fiz agora em dezembro, eu relatei que, mesmo sendo um ano do sol, e que as chuvas iriam castigar as cidades, especialmente Minas Gerais, né? As cidades não, os estados. Esses estados, então, basicamente Minas Gerais, e destruindo tudo, abrindo caminho pelas ruas. E nós tivemos aí pessoas mortas em Belo Horizonte, também em Vitória. Isso tudo, as pessoas falam, nossa, Mônica, você foi muito assertiva quando você falou das chuvas. Como é que você descobriu? Tudo cálculo através do mapa astral. Então, o mapa astral, em 2019, a primeira coisa que eu vi foi o quê? O Brumadinho. Eu vi Minas com um problema de a quebra da barragem, apareceu por causa do aspecto pesado de Plutão. E esse ano, apesar de ser um ano de sol, eu previ aí as chuvas torrenciais em Belo Horizonte. Foi a primeira coisa que eu falei, inclusive. Você pode olhar lá no YouTube, nas previsões para o mundo e previsões para o Brasil. Vocês vão ver que eu acabei comentando sobre isso. E uma outra previsão que eu fiz no penúltimo programa, que eu fiz aqui ao vivo, eu falei que a família real ia ter um escândalo real, que acabou não sendo escândalo, né? Foi a ideia do príncipe Harry, se eu não me engano, com a esposa Meghan, que decidem sair da família real e eles vão para o Canadá, devem estar indo para o Canadá, e apareceu. Comentei também sobre o Ano do Sol, a França é regida pelo Sol e todos os problemas de paralisação e as mobilizações também que estão acontecendo. E outra coisa incrível que eu disse também foi que a China ia produzir. Num primeiro momento eu falei bactéria e que ia ser muito difícil lidar com essa bactéria. No final do programa eu falo, a China vai produzir uma espécie de vírus que vai ser muito difícil de ser resolvido e que vai espalhar pelo mundo todo e que aconteceria. Também falei sobre as questões da água no Rio de Janeiro, que está te afetando lá, filho? Sim, está bem. Mas você consegue ter a água boa da torneira ou não está comprando água também? Comprando. Mentira, todo mundo no Rio está comprando. Maioria. Que absurdo isso, hein? E a água ia ser um problema nesse ano de sol. Que judiação. A gente ama tanto o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro vem sofrendo tanto, não? É um pecado, não? Meu Deus. Muito, 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 muito triste isso. E você que me acompanha, se você quiser adquirir os meus livros, você pode ir lá no meu site, que é o www.magiadosanjos.com.br. Se você me acompanha aqui no YouTube, até queria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Nós estamos com 88 mil pessoas, se eu não me engano. Então, falta pouquinho só para a gente bater os 100 mil. Você vai no Instagram, você digita o meu nome ou Editora Companhia dos Anjos. No Instagram, se você gosta de temas relacionados à espiritualidade, todo dia eu posto uma mensagem espiritual no Mônica dos Anjos 72. Então, se inscreve lá no YouTube. Toda semana a gente faz os sorteios de livros, dos presentes, dos presentes que a gente dá, e a minha nora, a gente faz os comerciaizinhos. E no Face, você me encontra como Mônica Bonfiglio, tá? No último programa que eu fiz, eu recebi inclusive um e-mail do Douglas Fraga. Ele faz o seguinte comentário: Mônica, eu amei o programa de domingo. Eu achei bárbaro o que ele escreveu.
Porque é muito complexo para mim, sendo espiritualista, não me condoer com o desequilíbrio, não, como falo, o desnível não das pessoas mais pobres, com a desigualdade. Então, assim, para mim me causa estranheza quando eu quero defender as pessoas mais humildes e as pessoas no Facebook ou no YouTube, elas me criticam. Gente, não tem cabimento uma pessoa que é espiritualista se ver fria para problemas da ordem da natureza social. Não tem cabimento. Eu me lembro quando eu vi o Chico Xavier, eu fui conhecê-lo em 96 ou 95, que eu vi aquele ser tão maravilhosamente humilde, aquele anjo em carne e osso. As pessoas me perguntam muito, você viu um anjo? Eu falei, sim, eu vi um anjo chamado Chico Xavier. Quando eu vi o Chico na minha frente, eu achei minha vida tão idiota. Eu falei, gente, que espiritualista sou eu, que ando em shopping, almoço em shopping. Eu achei tão bobo a minha vida. Quando eu vi aquele ser, ele me quebrou de um jeito, ele me destruiu de um jeito, né? Que ele me reconstruiu do jeito que eu sou hoje, que eu sou mais feliz. Então, quando eu me lembro, indo em shopping, comprando um terninho, alguma coisa de R$ 1.000, sei lá, 800 ou 700, enfim, um conjunto de terno que eu usava, era um padrão que eu usava, e hoje eu uso as minhas roupas mais simplesinhas, eu compro aqui na Paulista por R$ 25, R$ 30 e sou tão feliz. Ou, de repente, eu tinha aquela ideia de comprar móveis caros para casa e hoje eu mal tenho os móveis, porque os cachorros comeram tudo, também não tem mais nada. Basta você ter 3, 4, que não tem mais nada, gente. Você vai lá em casa, o sofá está destruído, tapete está destruído, está tudo destruído. A gente foi para a Índia, meu filho, mãe, vou te comprar um presente, um tapete. Eu falei, filho, isso aqui vai ser destruído, chinelo destruído, sapato destruído, enfim. O que eu estou querendo falar para vocês. Eu fiquei feliz com a mensagem do Douglas Fraga, quando ele fala isso. Quando o espiritualista define que não se pode falar de política, ao meu ver, ele não tem empatia. A proposta do espiritualista é ter empatia com todo mundo, é ter empatia com o próximo, gente. Um espiritualista que não se importa com a desigualdade, com pessoas morrendo de fome, com crianças nas ruas passando frio e calor, com a total falta de oportunidade que muitas vezes empurra os mais pobres para a criminalidade. Que espiritualista é você que só se importa com o próprio umbigo? É muito estranho isso para mim. Então, assim, eu sinto informar que eu sempre vou estar criticando. Se eu ver alguma coisa que soa como um grande agravante no governo, eu acho que eu tenho o direito de falar sim. Ou se eu ver alguma coisa que chame a atenção, eu acho que a gente tem um microfone exatamente para isso, para se rebelar no sentido positivo. Por exemplo, eu postei semana passada eu fiz uma postagem sobre o carnaval para as pessoas não usarem aquelas perucas black e pintar o rosto, que eu não me lembro o título, como é que chama? Quando a pessoa se pinta de negro, você lembra, Bruno? Da nega maluca, sim, mas tem um nome, blackface, se eu não me engano, é um nome. E eu fui super criticada. Gente, isso beira para mim ao desrespeito. Por que você não pega uma camiseta e um short, você vai brincar? Claro que você pode paramentar os seus filhinhos com alguma coisinha, mas em alguns casos chega a ser ofensivo. Fui super criticada. Qual é a vantagem que você tem de pintar a cara de preto para imitar uma pessoa negra? Vamos mudar esse tipo de atitude. Vamos crescer, gente. O mundo está desesperadamente precisando de mais empatia. Está na hora da gente crescer, né? Eu acho que esse é o ponto mais focal e necessário. Em um outro momento, eu tinha feito um comentário sobre alma e sobre espírito, até porque nós somos dotados de 7 corpos. Estes são o físico, etérico, astral, o mental inferior, mental superior, o búdico e o Atma. E as pessoas me perguntaram, Mônica, qual que é a diferença entre alma e espírito? A alma é o sopro da vida. Quando a gente inspira pela primeira vez, essa alma se acopla no nosso ser. Então, a alma é o elo entre o espírito divino e a personalidade. A gente chama de manás. Então, para os teosofistas, a alma está no cérebro, porque a alma vai provocar também um complexo relacionado à tua inteligência. O espírito, o que é piro? Piro é fogo. Então, o espírito é uma outra energia. É o que permanece, portanto, na consciência universal. Por exemplo, a alma da irmã Dulce em vida,
ela propagou todo o conhecimento dela e ajuda. E é o espírito da irmã Dulce que propaga a bondade e o amor ao próximo. Então, quando eu conheci a alma do Chico, eu conheci aquela alma boa. Mas o que propaga no espiritismo é o espírito do Chico Xavier. Então, o Chico tinha uma alma boa e é o espírito que ilumina a todos nós. A alma, portanto, ele trafega pela terra, né? E o espírito é um poder universal vivo que pode continuar vivo por séculos. Então, quando o Bruno partir, eu partir, o Vitor partir, o que nós deixamos, então, é o nosso espírito, que ele sempre vai estar vivo. O piro é fogo. Então, o espírito do Bruno nunca morre, do meu filho nunca vai morrer, e o meu também não, e do Jean também não. Mas agora, encarnados, nós somos dotados dessa alma. E existe uma qualidade que chama-se evestrum, que é uma qualidade do corpo astral, que é o consciente etérico, que ele é duplicado, ou seja, quando você dorme, quando você tem o sono, quando você sonha, você tem a condição de ter o evestrum, que é o seu corpo astral que vai para outro plano, o que chamamos comumente de projeção astral. Né? Então, quando a pessoa fala para mim, Mônica, eu vi o meu anjo da guarda, na verdade, ela está vendo ela mesma na personificação da melhor qualidade que ela vai produzir. Se o Bruno chegar para mim e falar assim, Mônica, eu estou arrepiada, eu vi meu anjo, ele está vendo ele no ser e na forma de maior qualidade espiritual e na maior qualidade de alma que um ser humano pode ter. E essa faculdade chama-se evestrum, que é a qualidade que a gente tem de ver o nosso duplo. Quando você consegue ver um anjo, um ser de luz, na verdade você está conseguindo ver a si mesmo. Né? Você já teve alguma visão assim? De ver algo espetacular? Você já teve, Bruno? Geralmente, quando envelhecemos, depois dos 50, com 60, tem essa faculdade de você consegue, como você está limpando a sua alma, e você está dando melhor qualidade no espírito, você consegue ter essa relação do evestrum. Ou, em momentos de grande perigo, conseguimos ver o nosso anjo da guarda, na verdade, é o seu superior que se manifesta e você consegue se ver na sua melhor qualidade, numa qualidade mais atemporal. Bonito, né? Espiritualidade é algo maravilhoso, né? Eu sou feliz de estudar a espiritualidade e ter esse conhecimento. Quem quiser se aprofundar mais, adquire os livros, né? Primeiro, fico muito grata você adquirindo os meus livros, você contribui para me ajudar na manutenção das ONGs que eu ajudo. Uma das ONGs que eu mantenho é a Santuário Terra dos Bichos, eu fico muito agradecida quando você adquire os meus livros lá no www.magiadosanjos.com.br. E tem um livro último que eu lancei, que é o Reflexões Espiritualistas. Tem muito conhecimento que você vai agregar e aprender a falar do jeito que eu falo aqui na rádio, que é muito bom e é sempre muito poderoso a gente poder ter a fala, a comunicação, o poder, o conhecimento, tá bom? Eu vou terminando por aqui, mais um domingo maravilhoso que eu tive com vocês, desejando paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Uma ótima semana para nós em Cristo e até semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão, namastê, namastê.